São, dados que justificam que a obesidade ou excesso de peso, ele não tem uma predominância Mas gênica. Por favor, eu adoro, é, eu adoro. que é o seguinte, como a gente teve essa exposição, né, lá Sim, atrás e isso moldou o nosso comportamento, sim, moldou o nosso genoma sim. até aqui, acredito que mudança no genoma possa ocorrer, mas aí nós estamos falando de milhares de De anos, uma né, relação temporal, total, temporal. concordo. Então Isso não é de um dia para o de outro. outro exatamente. Exatamente, a gente tá Se a falando epigenética vem mudando, né, de acordo com a realidade de hoje, eu fico pensando em quanto tempo nós não vamos ter essa influência, perfeito. né. São saltos epigenéticos, Isso. excelente. Olha só que interessante. Existem algumas pessoas que dizem que a obesidade, ela é um componente genético. Só que se você for analisar temporalmente, isso a gente está falando em 100 anos, tá bom? Em 100 anos, uma faixa de 100 anos. Quando você vai analisando o índice de indivíduos obesos depois da Revolução Industrial, você começa a ver que a curva, ela começa o quê? Ela faz uma ascendência, assim, absurda. Por quê? Porque a gente começa a ter uma relação muito grande com o processamento da comida, a Nó facilitação do processo de consumo energético e, paralelamente, também uma redução da atividade física. Então, se você for analisar epidemiologicamente falando, uma curva de 100 anos com, por exemplo, um ponto no qual você tem a Revolução Industrial ali, você vai ver que o índice ele começa a subir de uma maneira vertiginosa. sim. Então, assim, são, dados que justificam que a obesidade ou excesso de peso, ele não tem uma predominância gênica. Ele tem Hum, uma predominância ambiental, obviamente, retroalimentada pelo que se faz nesse ambiente, ou hum, o que deixa de se fazer nesse ambiente. E aí é muito interessante por quê? Porque nós temos também, capacidades tanto de evolução quanto de involução. Existem dados hoje que estão demonstrando que a atenção e o foco das novas gerações, ela está reduzindo. O nível de foco, o tempo de foco e o tempo de atenção, a determinado exposição de uma informação, está reduzindo. Você matou a charada. Uma dessas condições é justamente o tempo de tela e a relação tecnológica, especialmente do celular. uhum. Então você começa a modular uma nova geração, que ela começa a ficar um pouquinho impaciente, ela começa a ficar também incapaz de manter um processo cognitivo, cognitivo não, um processo de processamento da informação por longo tempo e que, consequentemente, reduz os estímulos de processamento da informação da rede neural, que, consequentemente, vão retroalimentadas, até mesmo pela capacidade de memorização e resgate, a aumentar a capacidade cognitiva desse indivíduo. Então, de uma maneira geral, nós poderíamos pegar esse corte dentro dessa introdução, especialmente da internet, ou talvez mais precisamente das mídias sociais, como talvez um recorte que daqui a 50, 100 anos poderia ser talvez um marco associado a algum desfecho atribuído à atividade cognitiva ou intelectual, ou produtividade, ou até mesmo em função da saúde mental. Por quê? Porque foram momentos temporais, uma faixa aí de 100 anos, Onde tal, você que bota ou isso. exatamente. Aí o que a gente precisa analisar é qual desfecho eu quero associar. E, por exemplo, a gente tem índices de ansiedade e sintomas depressivos nunca tão vistos como agora. Ansiedade hoje, ela junto com Hã, a depressão, ela figura como os principais problemas psiquiátricos, né, psíquicos que a gente tenta levar em consideração dentro daquilo que a gente quer discutir em saúde. Por exemplo, no ganho de peso, hoje, por mais que nós saibamos que esse indivíduo ele precisa de alguma maneira ajustar a alimentação dele e juntamente com a atividade física, mas a mentalidade da decisão ou talvez a hiperestimulação hormonal em função talvez de algo que ele está pensando demais ou associando em relação ao alimento e à atividade física tende a ser soberana nas escolhas. Por mais que eu falo, ó, você vai comer uhum. isso, 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 ok. Você sabe, por exemplo, se você colocar na tua na casa, ó, primeira refeição a tal hora é essa, é essa, é essa e essa. Se você ficar olhando, né, você tá trabalhando em casa, tal, você fica olhando, você já começa: "Ai meu Deus, ai caramba, que hora que vai chegar", tal. Ou seja, o indivíduo ansioso, ele começa por mais que ele saiba que ele tem que comer,
ele começa a projetar muitas vezes outros tipos de alimento, ou começa a pensar às vezes que ele não vai ser feliz comendo aquilo, ou ele não vê a hora de comer porque do nada ele precisa de alguma maneira consumir algo para tentar reduzir uma tensão da exposição que ele está naquele ambiente. Ou seja, o mediador emocional das escolhas alimentares ou até mesmo da prática de atividade física precisa ser contabilizado. E aí, se a gente for analisar hoje, como os fatores psicológicos, especialmente atribuídos à perda de peso, a ansiedade hoje é o top um, top um. E por quê? Porque um indivíduo mais ansioso tende a ficar mais impulsivo. Hoje a literatura traz muito esse conceito de impulsividade. E assim, Impulsividade. a ansiedade que de certa forma ela é um desconforto para o Sim. indivíduo, né. Na verdade, ela pode basicamente ser algo que move o indivíduo a Não, produzir. pode ser ótimo. Isso. É porque nesse caso eu tô pensando assim, o excesso, né. Ah, perfeito. Então Só você já foi no excesso. foi no excesso. Aí Aham. quando você entra no excesso da ansiedade, o indivíduo entra em dor. Sim, Para o cérebro, sim. vamos dizer, aquilo É é uma dor. descarga. E aí a necessidade de botar uma dopamina para dentro ali, uma serotonina, para eu tentar equilibrar aquilo ali, porque eu estou em desconforto. E aí, tudo que vem mais rápido, né, acelera esse Sim. sistema dopaminérgico, e aí vai desde a tela até a alimentação. Porque eu resgato na minha memória o que em algum momento me trouxe prazer. Então, na minha memória afetiva, eu já busco instantaneamente ou automaticamente o que eu tenho de background de memória associado a prazer. E aí você falou muito bem. Para algumas pessoas, não, desculpa, a grande maioria das pessoas pensa na comida. Porque, e primitivamente, não, desculpa, quando nós nascemos, o primeiro contato com o prazer foi na amamentação. Então é intuitivo nós pensarmos no alimento, porque até mesmo durante o processamento e Desconforto, desenvolvimento opa, total, desconforto. exatamente. Na hora que eu estou chorando, vem alguma maneira o alimento. Então é a memória primitiva associada perfeito. Só que a gente consegue ao longo da vida também modular outras formas de prazer, e essa forma de prazer ela pode ficar mais enraigada quando a gente começa a associar que o estado de prazer, quando eu faço uma determinada ação, ela é potencializada. Então, não só pelo alimento. Então, a gente tem, por exemplo, bebida, a Hum, gente tem tabagismo, a gente tem compra, a hum. gente tem outras questões atribuídas também a compulsões, como ato sexual, enfim, toda a potencialização, até mesmo as drogas, né? Na verdade, se a gente for entrar no âmbito de droga, a gente tem as listas e não listas, né? E listas, no caso, enfim, mas basicamente dentro de uma relação de resgate de um prazer e associação daquela recompensa, eu moldo várias coisas. Várias coisas. E aí, a exposição que eu tenho ao longo da vida, ou a maneira com que eu enxergo isso, pode resgatar mais facilmente ou resgatar mais dificilmente. Hum. Resgatar mais dificilmente no sentido de eu consigo ter controle sobre isso, ou aquilo de alguma maneira não teve uma profundidade tão grande na minha memória afetiva. Eu sei, por exemplo, que quando eu como doce de leite eu fico mais feliz, fico mais tranquilo tal. Só que dentro da proposta de objetivo que eu sei que nesse momento, por mais que eu tenha vontade de comer algo, o doce de leite não vai se encaixar porque eu me sinto melhor quando eu estou com um percentual de gordura mais baixo, ou talvez eu me propus a fazer a alimentação desse jeito, eu paguei também para um profissional fazer todo esse É. ajuste, e eu sinto a dor de ter pagado e falar Aham. assim: "Poxa, eu não vou dar mole, porque se eu não der mole, eu paguei Tô para jogando isso, dinheiro fora. estou jogando dinheiro fora". Aí é uma dor. Amador. Exatamente. Então eu resgato talvez algo associado talvez a um esforço, e para que eu consiga ganhar dinheiro e investir nisso, eu tive que, de certa forma, algum desconforto, algum desprazer em relação a isso, para talvez justificar aquilo que eu, ou seja, a rede de associações, ela está diretamente associada a isso. E a maneira com que você se expõe, ou reduz, ou até mesmo gera novas concepções sobre isso, aí a gente começa, entender algumas coisas que a gente precisa colocar dentro de uma análise de comportamento, É. né, tanto para se permitir novas experiências, quanto também talvez para, não vou falar deletar, mas se distanciar ou diminuir algumas outras experiências que a gente carrega conosco. E aí isso, do ponto do processo psicoterapêutico, tende a ser o desafio,
né, às Aí vezes eu eu consegui eu acho que o ponto principal aí é justamente quanto mais a gente trazer isso à luz da consciência, e essa informação ela vir, deixar claro para a pessoa o poder que ela mesmo tem isso aí. de gerenciar isso, mais melhor vai ficar a Perfeito. situação. E o mais difícil é resgatar isso quando eu tô emocionalmente muito abalado não, eu tô muito literalmente emocionado, vamos colocar É, assim. é. É mais difícil às vezes eu ter racionalidade numa tomada de decisão, quando de alguma maneira eu tô inquieto, eu tô ansioso, eu tô cansado. Por isso que muitas vezes no business, né, olha, você vai tomar uma decisão importante, não tome quando você de alguma maneira está, inclinado a alguma questão emocional. Peraí. Antes de sair, me diz uma coisa. O que essa conversa mexeu com você? Papo de Fibra existe para mostrar a transformação real. E isso vai além do corpo. Ela passa pela mente, pela disciplina e pela ciência. Por histórias que inspiram mudança. Comenta aqui o que mais te marcou, se inscreve no canal e compartilha esse corte com alguém que precisa ouvir isso hoje. Papo de Fibra, ciências que inspiram, histórias que transformam.